Tá criando aqui, tá? Daqui a pouco vai começar lá. Só um instante. Ok. Está falando aqui que sim, que está sendo transmitido ao vivo. Isso, está iniciada já. Isso, pode clicar em entendi e poderíamos já começar, que aí está transmitindo lá. A gente pega o E link a e Edna? replica nos contatos. Ei, nós viemos para o YouTube. Cadê a Edna? Vamos aguardar que Dom Francisco também saiu e a Edna também. Devem estar voltando já. Ela ficou para o YouTube ou ficou para o Zoom? Tá nos dois. No YouTube já está ao vivo. Mas você ainda não pôs gravar lá no Zoom para quando o pessoal quiser assistir, não, né? Não, já está passando lá, na verdade. Tá. Ah, eles estão voltando. O pessoal está relatando no grupo lá que está dando um problema para entrar. Eu mandei o link nosso do YouTube já, tá bom? Ah, é? Estranho, né? Muito. Por isso que você percebeu que as pessoas não estavam conseguindo entrar. Eu fui abrir o grupo aqui. A Mauri, depois se você puder me voltar o host aí para mim poder passar os slides e também a oração da Edna. Que eu vou colocar aqui agora. Já está como anfitrião. Essa por gentileza. Certinho. Vamos aguardar alguns minutinhos e aí a gente começa, tá bom? Magda, Tânia, Edna. Ok. Tranquilo. Só aguardando o Dom Francisco voltar também, e aí a gente pode colocar lá. Voltou. Ele já chegou. O senhor está sem áudio. Houve uma queda aqui, mas não me machuquei. Vamos adiante. Tá certo. Essa eu ainda não tinha ouvido, não. Quero conferir, minha voz está ok? Ah, dá para ouvir Beleza. bem, Edna. É porque deu um chute, apareceu uma frase assim no computador e eu também caí, né? Eu fui no X e lá se foi. E isso também, Dom, aconteceu comigo. Por essas e outras é que eu gosto de estar com as pessoas muito mais assim, olhos nos olhos, mas não virtualmente. Faz diferença. Penso que podemos, né, proceder à oração inicial e seguir com a nossa formação. Perfeito. Então, boa noite aí a todas e a todos. Uma oportunidade especial a gente estar reunido aqui enquanto Regional Leste 2 para dialogar sobre o ecumenismo e a gente acolhe todo mundo com alegria. Então, primeiramente, vou passar a palavra para o Dom Francisco, só para ele fazer uma breve acolhida para a gente aqui. Saúdo a cada um que participa conosco dessa live.
estamos fazendo esse importante caminho, que é oferecer formação na perspectiva do ecumenismo e diálogo interreligioso. Este ano estamos com essa importante parceria com a PUC Minas, através, né, do Ânima, podendo oferecer, né, esta formação, entendendo que o ecumenismo se faz tanto pelo caminho espiritual e orante, que com certeza é a primeira via. Depois precisamos dessa segunda via, que é a formação. Conhecer melhor para fazer com boa consciência. E depois partirmos, né, para a prática. Não queremos ser um depositário de conhecimentos. Conhecimento é necessário e importante, mas ele não pode ser apenas, né, para ficar retido em nós, sobretudo quando se trata de ecumenismo. Quer gerar em nós, nos nossos ambientes, na vida da igreja, uma postura, uma atitude ecumênica. Por isso estamos oferecendo essas formações. Os passos, queremos realizá-los no protagonismo do Espírito Santo. Sabendo que toda a unidade e comunhão da igreja com Cristo e entre os cristãos se efetiva verdadeiramente quando nos entregamos ao Espírito Santo para que ele nos conduza nesse caminho. Queremos que aqui, na nossa live, possamos reconhecer e dar a nossa abertura para que o Espírito Santo tenha um bom instrumento, né, para esse testemunho tão desejado por Jesus entre os seus discípulos. E o discipulado aqui, somos todos nós batizados. Aqui falamos a partir dos cristãos batizados na Igreja Católica. Queremos falar dos cristãos batizados em tantas outras igrejas, denominações católicas. Queremos também ter o nosso olhar mais abrangente na direção do diálogo interreligioso, com as outras religiões, com as outras crenças não cristãs. Então, respeitando e acolhendo a todos, caminhando junto conforme a igreja está nos propondo. É tempo de sinodalidade. Não queremos fazer caminho sozinhos. A vida cristã se faz nessa dimensão discipular, de caminhar juntos, na graça do nosso batismo, né, com a nossa íntima comunhão com Cristo. Quero dar, então, as boas-vindas a todos. Quero saudar hoje as nossas colaboradoras, que irão partilhar conosco do seu conhecimento, da sua formação, da sua experiência, de suas vivências, nessa perspectiva do ecumenismo. A Magda, com a sua formação própria em teologia ecumênica, vem partilhar da sua experiência, sendo ela conosco também a coordenadora da comissão para o ecumenismo e diálogo interreligioso do nosso regional, do qual eu sou o bispo referencial. A professora Tânia, que se assoma a nós, vindo aí com sua experiência, entrando na nossa equipe do regional, na nossa comissão, colaborando, nós formamos os subnúcleos do nosso regional, então esse núcleo para a formação. Ela vem trazer também da sua experiência, da sua formação, para nos enriquecer nesse caminho. Sejam todos bem-vindos, vamos fazer, então, ou vivenciar a oportunidade da realização dessa live. Estamos numa perspectiva aqui de presença virtual, mas não impede que possamos nos sentir próximos uns dos outros na dimensão orante e espiritual da nossa fé. Obrigado, Dom Francisco, pelas palavras. Então, antes da gente iniciar um breve momento de espiritualidade, de oração, vou passar a palavra para a Edna, que também compõe a nossa comissão aqui do regional. Boa noite. Deu alguma coisa que espera um pouquinho. Boa noite, né? Com alegria estamos juntos mais esse momento. E quero
de coração, né? Junto, acolher a todos também. E a gente pensou em um momento para nós rezarmos, pensando em especial no Amazonas também. Sejamos ecumênicos neste momento, pensar um pouquinho naquele povo que sofre tanto, né? Com tantas coisas. Pode colocar aí, por favor? Roubaram as terras índias e batizam as fazendas com nomes índios ausentes. Aritama, onde estás? Ô, Edna, a gente não está te ouvindo. Oi? Ok? Agora sim, perdão. Tá. Roubaram as terras índias e batizam as fazendas com nomes índios ausentes. Aritama, onde estás? Debaixo da terra os mortos pedem os cantos das tribos, e só respondem os bois calcando a paz invadida. Aqui, onde a mata um dia erguera seus arcos verdes, se alastra o capim enxague. O sol, que foi testemunha, se vinga no chão despido, e pela estrada invasora, a Seriema costura um telegrama impotente. Vento de Deus, te traz, bem-vinda sejas, pomba da paz. Todas as línguas cantem teu santo nome. Todos os povos vivam por ti concordes. Todas as religiões te deem abrigo. Todos os corações sejam teu ninho. Seja o nosso tempo de jubileu. Fica por fim conosco, pomba de Deus. Planta tua oliveira em nossa terra. Unge tantas feridas de tantas guerras, sela as nossas vidas no teu amor. Ave pascal, nascida do peito aberto do Redentor. E assim, então, nós iniciamos o nosso encontro de hoje. Obrigado, Edna. Então,
Vou passar a palavra para a Magda. Estamos aqui com a sala já com algumas pessoas e também um grupinho já no YouTube acompanhando. Então, a palavra é sua, Magda. Bem-vinda novamente. Boa noite a todas e todos. É uma alegria poder estar aqui mais uma vez, nos empenhando nessas formações, para que possamos conhecer um pouquinho mais, poder vivenciar o ecumenismo na sua essência, a partir desse conhecer, desse resgatar a necessidade de estarmos juntos. Hoje, eu e a Tânia estaremos partilhando com vocês como ser ecumênico hoje, as perspectivas. E eu iniciaria dizendo o seguinte: tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Mateus 7, 12. Interessante, isso nos chama muita atenção. Como é difícil vivenciar a partir dessa citação bíblica. Às vezes nós não fazemos dessa maneira, ao contrário, esquecemos quando fazemos e incomodamos quando nos é feito. Isso é uma forma muito ecumênica, que ajuda muito a diferenciarmos, a viver de forma diferenciada, que é o ecumenismo. O ecumenismo é que Deus nos fez um em Jesus Cristo, respeitando a outra pessoa em sua diferente expressão de fé, cultivando a unidade para que o mundo veja e creia em Jesus Cristo. A identidade confessional como instrumento, que ela não seja barreira para que o projeto libertador de Deus se construa diariamente. Buscar os ensinamentos bíblicos, fortalecimento para as nossas ações conjuntas e enriquecendo-nos com compartilhar mútuo, conversão de coração para reconhecer o que há de bom em outras igrejas cristãs, ficar alegre com muito que temos em comum, em vez de ficar buscando motivos para brigas. Procurar conhecer as outras igrejas sem preconceito, sem ingenuidade também. A ingenuidade nos prejudica muito, porque não acha que só nós somos diferenciados ou melhores, no entanto, todos somos bons dentro do nosso espaço. Ecumenismo é colaborar com os irmãos de outras igrejas em tudo que ajuda o progresso do reino de Deus. Orar, rezar pela unidade com sinceridade e ternura. Tratar as outras igrejas como gostamos que a nossa seja tratada. Buscar a verdade juntos, lealmente, no desejo sincero de sermos todos cada vez mais fiéis a Jesus. Portanto, ecumenismo é cooperação, aproximação, busca fraterna da superação das divisões entre as diferentes igrejas cristãs, respeitando suas tradições e identidade. Para que o ecumenismo esteja presente em nós, é preciso que amemos a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. No ecumenismo, nós encontramos vários convites e experiências e vivência de Jesus no espírito bíblico. Jesus revela a samaritana, está lá em João 4, 1 a 44. Jesus deixou-se tocar pela mulher com fluxo de sangue, a religião considerava impura e viu nela a fé necessária à salvação, em Marcos 5, 25 a 34. Ele falou bem dos samaritanos na parábola do homem caído à beira da estrada, como é que o samaritano se comportou, em Lucas 10, 25, 37. Ele escandalizou os certinhos do grupo que se julgava dono de Deus, dizendo que os publicanos e as prostitutas poderiam entrar primeiro no reino dos céus.
em Mateus 21, 31 a 32, e comoveu-se com a gratidão do único leproso, voltou para agradecer e não esqueceu de observar que esse leproso era samaritano. Elogiou a fé do centurião romano e atendeu ao seu pedido, curando seu empregado, em Mateus 8, 5 a 13. Quando seus discípulos querem proibir que outros que não pertencem ao grupo curem e expulsem o mal, Jesus reconhece os direitos e a boa intenção também dos de fora. Tá pronto. Depois da parte bíblica, a gente vê o ecumenismo nas necessidades humanas. A samaritana, ela saiu anunciando que foi bom para ela encontrar Jesus, que ela não foi rejeitada por ele. E ela também partilhou a água do poço, conversou em paz sobre o jeito de servir a Deus. Vocês que creem nele deveriam descobrir a alegria dessa paz. Viver em paz alegra o coração. Ela despertou a atenção não só de quem não o conhecia ou convivia, mas até daqueles que o amava e que acreditava nele. Essa paz e essa alegria podem se multiplicar muito se reconhecermos também como companheiras e companheiros cristãos e cristãs aliados, parceiros, aquele que em diferentes igrejas buscam seguir Jesus. Ser ecumênico é também anunciar a boa nova. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa da palavra da mulher. Então, o que ela anunciou fez toda a diferença. Também a mulher que estava doente por tantos anos e foi curada por ele. O anúncio feito pela samaritana foi uma boa notícia para aquele povo. A busca da unidade entre cristãos também é uma ótima notícia. Por isso, nós temos que sempre estarmos multiplicando, anunciando e mostrando essa possibilidade, vivenciando especialmente. E para quem a gente anuncia? Para famílias religiosamente divididas, para as igrejas que vivem isoladas, para o conjunto de famílias cristãs, para os necessitados de todos os tipos, para o mundo que precisa crer. Quantas famílias que várias pessoas, cada um de uma religião. Nós vivemos muitas realidades que o ecumenismo se faz necessário e importante. E é uma necessidade que haja unidade. Ser ecumênico, uma espiritualidade privilegiada. Quem quiser ser ecumênico terá que desenvolver sinceramente, do fundo do coração, sentimentos e atitudes que são marcas de uma espiritualidade que fará de nós pessoas melhores. Quando nós buscamos esse amor, essa sintonia, esse caminhar junto, essa sinodalidade, há um crescimento, especialmente daqueles que se propõem também a esse diálogo, a esse viver ecumênico. Acolher o outro é caminho de santidade, de real intimidade com Deus. Então, aí a gente sabe da Semana de Unidade, que acontece em janeiro, em Roma, o Papa, com tantas pessoas, todas as religiões se fazendo presente. Não se faz ecumenismo sem perceber a necessidade de perdoar e ser perdoado. Pena que nós já erramos muito, mas a ferida tem cura. O erro é de todos. Precisamos superar mágoas antigas e novas, dar e receber o perdão fraterno. Sem uma real mudança de coração, não adianta fazer de conta, não se faz ecumenismo. Não adianta querer ser simpático, não funciona. Quem tenta ser ecumênico sem verdadeira abertura para o outro, acaba se traindo com as palavras e os gestos, denuncia uma atitude falsa. Também não se faz ecumenismo sem livrar-se de alguns defeitos.
Não se faz enquanto houver orgulho, preconceito, prepotência, vontade de dominar o outro, visão estreita da verdade, dissimulação, vaidade pessoal e eclesial, outros interesses acima desse amor verdadeiro a Jesus, e não conhecendo realmente o outro, tendo o hábito de só ver somente um pedaço da verdade, com o diferente, superficialmente no conhecimento da própria fé, não há possibilidade. Também não se faz sem muitas qualidades tipicamente cristãs. Quem se aventura a ser ecumênico vai precisar de humildade, gratuita dedicação ao reino, amor ao próximo e à verdade, capacidade de diálogo respeitoso, tolerância, alegria genuína pelo bem que os outros realizam. Essa generosidade, caridade, paciência, muito amor a Jesus, é o que nos une. E também a necessidade do interesse em servir, disposição para tratar o outro e a igreja como nós gostamos de ser tratados. Volto lá na citação. Fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que nos façam. Nossa identidade se expressa com quem somos. E demonstra que somos diferentes. Temos formas próprias de pensar, de agir, de experimentar o cotidiano. Somos semelhantes uns aos outros e, ao mesmo tempo, tão diferentes. A identidade faz com que nos conheçamos, nos leva a assumir nosso papel neste momento em que vivemos. Nossa identidade vai sendo refeita e reconstruída à medida que nos relacionamos com os outros e com o mundo. Da mesma forma que há uma identidade pessoal, também uma identidade eclesial. A identidade confessional é algo extremamente importante, pois nos insere em um grupo onde poderemos expressar nossa fé, desenvolvermos nossa espiritualidade, tomando forças para construir um mundo melhor. O reino de Deus está entre nós. E há lugar para todas as pessoas que querem ser portadoras da mensagem da paz, da solidariedade, o respeito e amor que Deus quer manifestar em todos os cantos da terra. Nesse reino que acontece em nossa história e que não se limita a espaços físicos determinados, há lugar para a convivência pacífica dos diferentes. Nesse reino que acontece em nossa história, há lugar para a convivência pacífica dos diferentes. Deus não nos quer iguais, Ele nos quer unidos. A unidade, ela nasce também da diversidade. Unidade não é a mesma coisa que uniformidade. Podemos ser diferentes. As diferenças não podem servir de impedimento à construção da unidade. Essa unidade deve ser cultivada para que o mundo acredite na esperança de uma vida nova. O que prejudica o anúncio do evangelho é estarmos separados e em oposição, um grupo atacando o outro. Isso é muito sério. E aí nós lembramos Santo Agostinho. Nas coisas essenciais, unidade. Nas coisas duvidosas, a liberdade. Em tudo, a caridade. Nós precisamos respeitar uns aos outros, respeitar a diversidade, o direito do outro pensar diferente de mim, inclusive enquanto cristãos. E nós precisamos ter humildade para compreender que esse ou aquele, na denominação religiosa, não tem uma exclusividade da revelação perfeita de Deus. Não é assim. Deus não vai para um e deixa o outro. Ele veio para todos. Existe aquilo nevrálgico, que tem problema. Aquilo que é essencial da fé, o cerne da fé cristã, que deve ser preservado e que em torno dele nós dialogamos. Existe toda uma diversidade de doutrinas mais periféricas que cabe aí uma interpretação. Então, existe aquilo que nós podemos conversar e outras coisas que, coisas que nós não vamos modificar.
porque é muito importante, é a essência de tudo aquilo. Tem outras coisas estão ali somente agregando e que não vai fazer diferença. Se unirmos, vai ser muito melhor. Devemos viver o ecumenismo como os cristãos e o diálogo interreligioso com os não cristãos. A proposta da igreja é conseguir as duas coisas. O ecumenismo, o que é a unidade dos cristãos, ou seja, aquele que tem Cristo como Deus. São os protestantes, os anglicanos, os ortodoxos e outros. O diálogo ecumênico é diferente. É com religiões que não são cristãs. Budismo, hinduísmo, judaísmo. O diálogo ecumênico é uma conversa. Vamos escutá-los. Não quer dizer unidade, porque nós temos um Deus diferente. Com os cristãos, nós temos o mesmo Deus, o mesmo Pai, o mesmo Filho, o mesmo Espírito Santo. Então, é diferente. Nós podemos ter uma unidade de cristãos, mas que não quer dizer que se vai abrir mão das verdades, das suas essências. O Papa João Paulo II escreveu uma encíclica chamada Ut Unum Sint. Em latim quer dizer que todos sejam um, onde o Papa quis dizer não se trata de abrir mão de nenhuma verdade, mas se trata de abrir mão daquelas coisas periféricas que não são verdades religiosas no sentido de conversarmos. Um exemplo que a gente poderia colocar é o Papa Francisco esteve lá na Suécia com os luteranos. Muita gente estranhou. Na internet falaram sobre o Papa ter de encontrar com luteranos. Lutero foi um herege, mas o Papa não foi lá para provar nada. O Papa foi lá simplesmente para conversar, para dialogar. Aquilo que para nós é comum, vamos aproveitar. Nós temos o mesmo Pai, o mesmo Filho, o mesmo Espírito Santo. Francisco exalta Lutero, mas não fala lá em comunhão, ele só quis dialogar. Nós não podemos ter medo. O Concílio Vaticano II convidou para participar do concílio vários líderes protestantes, ortodoxos, no sentido de haver uma conversa, até mesmo para explicar para eles as razões de nossa fé. Porque nós temos a missa, porque nós temos a Eucaristia, a Virgem Maria, o primado de Pedro. E aí, num diálogo, nas conversas, a gente vai mostrando essas diferenças que não afetam esse diálogo. Nós não podemos nos assustar. Alguns vêm batendo no Papa pela internet. Não faça isso, é desrespeitoso. O Papa não está fazendo nenhuma heresia, nada errado, apenas um diálogo ecumênico que a Igreja começou a partir do Vaticano II. Esse contexto aqui também, principalmente em relação à ida na Suécia e visitar os luteranos. E outras atitudes ecumênicas, às vezes, chamam muita atenção e, muitas vezes, mais ainda de católicos do que não católicos. João Paulo II diz que não podemos fazer unidade fora da verdade. Quem vive a dimensão ecumênica no dia a dia tem total confiança da sua tradição e dos seus valores religiosos. Muitas ações aos mais necessitados são realizadas em conjunto entre as religiões, especialmente durante a pandemia. Muitas delas foram e ainda estão sendo realizadas em parcerias com outras igrejas cristãs. Nós também temos as campanhas da fraternidade. E no ano 2000, nós iniciamos as campanhas de fraternidade ecumênicas. Em 2015 não foi possível, passou para 2016, e agora em 2021, que seria 2020, foi a última ecumênica, porque elas acontecem de 5 em 5 anos, né? E que dificuldade tivemos de estarmos juntos em atitudes fraternas,
humanas para toda a humanidade, não é só do católico, não é só de quem faz, dos cristãos, é do povo, é de todos. Então, nós precisamos muito desse diálogo, dessa convivência ecumênica. Viver o ecumenismo é fazer o que Deus pediu. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, independente da religião. São diversos dons, diversos carismas, são diversos talentos, são diversos ministérios, mas Deus é um só. Há uma só fé, há um só Senhor e um só batismo. Então, se há uma só fé, um só Senhor e um só batismo, nós somos irmãos. E se nós somos irmãos, podemos conversar a partir da Bíblia, a partir da teologia, a partir da fé. Nós também podemos conversar a partir da realidade que nós estamos vivendo. A nossa realidade hoje, até mesmo familiar, tem essa diferença. E aí nós não podemos simplesmente virar as costas e deixarmos de conversar, de entender, de viver, de dialogar a partir daquilo que é possível. Devemos viver o ecumenismo no dia a dia e encontrar Cristo no outro, sem se importar quem é o outro, qual a religião do outro. Segundo Francisco, o diálogo entre os cristãos das diversas confissões deve ter por finalidade a unidade. Diálogo leva à unidade. É sabido que as divisões entre os cristãos depõem contra o próprio testemunho do cristianismo, causando prejuízo à missão evangelizadora do mundo. Recorrendo ao decreto sobre o ecumenismo, Unitatis Redintegratium, documento formulado pelo Concílio Ecumênico Vaticano II, e Evangelho Gáudio de Francisco, faz um chamado aos cristãos para a superação das divisões, que lesam a credibilidade do anúncio da mensagem cristã e o testemunho que pode contribuir para a unidade da família humana. Francisco propõe uma caminhada conjunta, com foco no que nos é comum, sobrepondo o que nos identifica às desconfianças originadas pelas discordâncias doutrinais que nos distinguem. Nós temos algumas coisas ou várias que nos distinguem, mas isso não é um empecilho para jamais podermos caminhar juntos. Em suas palavras, se nos concentrarmos nas convicções que nos unem e recordarmos o princípio da hierarquia das verdades, poderemos caminhar decididamente para formas comuns de anúncio, serviço, testemunho. Devemos nos concentrar no que é central para a fé cristã, sem renunciar às outras verdades secundárias, mas colocando-as a serviço do que é o coração do Evangelho. Nesse sentido, a motivação de testemunhar o amor de Jesus Cristo se converte em um ponto imprescindível para a busca por caminhos de unidade. Francisco propõe o princípio da hierarquia da verdade como suporte basilar para as nossas relações ecumênicas. Ele tem como tendo a fonte do texto do Evangelho Gáudio. A teóloga Maria Teresa de Freitas Cardoso chama a atenção para essa proposta como a escolha de ter em vista o que é mais importante, harmonizando a hierarquia das verdades com a virtude primordial do cristão. A hierarquia das virtudes e ações tem a misericórdia maior de todas as virtudes, que tem misericórdia como a maior de todas as virtudes. Jesus é essencialmente misericordioso, e isso ele exerceu o tempo todo. Quando nós temos o respeito, a misericórdia e o diálogo, nós conseguimos realmente essa vivência ecumênica. Podemos afirmar que, tomando o Evangelho Gáudio como base, o diálogo ecumênico
segundo Francisco, deve ter por finalidade a cooperação anúncio do reino de Deus no serviço à humanidade e no testemunho. Nós vimos, foi já falado, que se a gente não testemunhar, se a gente não vivenciar, se a gente não acreditar, se a gente não tiver essa ternura no coração da diferença e do outro, acolher, estar em constante diálogo ecumênico, não vai acontecer. Esse testemunho é fundamental também. O Brasil pode ser considerado um país muito religioso. É tradicionalmente conhecido como um país em que uma certa cordialidade caracteriza as relações entre classes sociais e grupos étnicos. No entanto, o Brasil está vivendo um tempo de crescente intolerância manifestada em altos níveis de violência, especialmente contra minorias e os mais vulneráveis, pessoas negras, jovens, homossexuais, praticantes de religiões afro-brasileiras, mulheres e indígenas. A dominante intolerância, em suas variadas formas, deve ser enfrentada de maneira positiva, respeitando a legítima diversidade e promovendo o diálogo, como um caminho permanente de reconciliação e paz, como fidelidade ao Evangelho. Francisco é, por excelência, alguém que promove diálogos. Essa atitude dialogal promove o encontro genuíno e abençoador. O diálogo viabiliza a construção de novas vias, mas também a reconstrução de vias depredadas, e o que nós temos muito, cada dia mais. Nós mesmos estamos muito fragilizados. Então, é preciso essa misericórdia, essa reconstrução de novas vias, para que sejamos mais reconstruídos, para reconstruirmos e vivenciarmos o diálogo. O ecumenismo é o sopro do Espírito de Deus que nos ensina que é possível sermos um, mesmo sendo diferentes. Ele nos mostra que as diferenças que nos separam são significativas, mas não pode superar seu amor que nos une. E depois de colocar essa primeira parte sobre o ecumenismo, e como a gente tem um tempo muito escasso, eu agora deixo para a Tânia colocar essas perspectivas. Boa noite, gente querida, gente boa. Amei essa última frase da Magda aí, é com ela que a gente começa e com ela que a gente vai terminar também, né? Para que a gente seja um. É importantíssimo a gente centrar-se no amor. As igrejas têm um papel fundamental quando falam, mas também quando calam. O Evangelho que nos une, ele não é de exclusão, ele não é de discriminação, ele fala de amor, fala de acolhida, inclusive daqueles que são diferentes da gente. Aliás, acolhida principalmente àqueles que estão aí caídos à beira do caminho e que a gente muitas vezes desconhece. Então, eu vou, no primeiro momento, apresentar via os slides aí, mas depois a gente vai seguir as perspectivas mesmas conversando. Eu vou abrir algumas possibilidades e depois a gente continua juntos, né? Se alguém quiser levantar alguma outra ou trazer algum questionamento, a gente continua em comum, porque ecumenismo a gente faz a caminho e é em comum. Então, a gente começa aí com essa questão, né? Mais do que uma afirmativa, mais do que eu lhes dizer como ser ecumênico hoje,
faz as perspectivas, eu acho que valeria talvez até uma interrogação aí, né? O que a gente deve fazer? E vamos buscar juntos. Então, eu coloco o primeiro... apresento primeiro aí essa frase do Vinícius de Moraes que eu gosto tanto. A vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. E essa é uma foto do encontro ecumênico, de um encontro ecumênico, né? Eu retirei, inclusive, de um site, de uma igreja evangélica, mas só para a gente falar disso, né? De como é importante a gente sair de onde a gente está, não tem como a gente se encontrar se a gente não for em direção ao outro. E o Manuel de Barros vai dizer para a gente, para apalpar as intimidades do mundo, é preciso saber, o esplendor da manhã não se abre com faca. Isso para desarmar, né, os nossos corações, as nossas atitudes. Não tem como a gente tocar em algo tão profundo quanto a espiritualidade de cada pessoa, com agressividade, né? A gente só vai chegar na beleza que existe em cada religião, porque há uma riqueza escondida imensa, uma beleza incrível, se a gente for com delicadeza. É uma atitude essencial para o viver ecumênico. O esplendor da manhã não se abre com faca. E daí eu apresento alguns sinais bonitos de construção de pontes. A palavra mesma, símbolo, símbolo significa ponte. É aquilo que nos é o que une, né? Aquilo que nos leva a chegar a um outro lugar, as metáforas da vida. E um desses sinais bonitos do ecumenismo que a gente vem traçando já, porque a gente só pode olhar para frente, ver os horizontes, as perspectivas, partindo de onde estamos. A própria semana de oração pela unidade cristã, que a gente realiza cada ano, antecedendo Pentecostes. E aí eu já apresento uma perspectiva, porque muitas comunidades, particularmente no sul do Brasil, mas Brasil afora, já não fazem mais uma semana de oração pela unidade cristã somente. Já estão fazendo 2 semanas, porque não basta mais uma semana, porque as igrejas se visitam, as pessoas vão cada dia numa comunidade diferente para rezar juntas. Isso é lindo, sair do lugar da gente, ir ao encontro do outro e também acolher o outro para rezar da nossa forma, do nosso jeito, né? Isso é tão bonito. Um outro sinal muito bonito também é a campanha da fraternidade, né? A gente acabou de ouvir também sobre isso daí. Que coisa mais bonita isso que a gente realiza a cada 5 anos, né? Infelizmente, a campanha da fraternidade não tem sido tão vivida como deveria, né? Não tem sido mais tão vivida. Foi o tempo, a gente vivia com mais intensidade a campanha da fraternidade. Ela tem estado, às vezes, muito abafada, mas falta redimensionar isso nas nossas comunidades, nas nossas vidas e ecumenicamente, nos darmos as mãos. Um outro sinal lindo é o sinal que a gente tem na nossa própria igreja, né? O Papa que sempre vai ao encontro, ele tem saído, ele vai ao encontro e acolhe sempre, convida sempre, recebe sempre. E eu gosto tanto dessa foto aí, ele se curva
para receber a bênção e, ao mesmo tempo, ele é beijado. São sinais maravilhosos de acolhida, de saída de si mesmo, né? E um outro sinal belíssimo também é o sinal esse sinal que isso daí é algo que a gente talvez não tenha ouvido nem falar, mas foi 2014 que, se eu não me engano, foi 2014 que na faixa de Gaza, naqueles conflitos todos entre Israel e Palestina, o Conselho Mundial de Igrejas enviou pessoas, e inclusive brasileiros estavam ali, né, transportando feridos para hospitais, transportando crianças para escolas, fosse israelitas, fosse palestinos, estavam fazendo esse papel, e eles souberam, em determinado momento, de a Igreja Católica estava acolhendo pessoas no seu templo, né, dentro da igreja, e então prepararam um ataque a esse templo, e pessoas de outras denominações cristãs ficaram sabendo, entraram em contato com o Conselho Mundial de Igrejas, que por sua vez entrou em contato com o CONIC. Houve uma mobilização imensa, imediata, pela internet, e graças a isto, tanto o templo não foi bombardeado, quanto muitas vidas foram salvas, né? Então, é lindo que se possa fazer isso, e, enfim, o Conselho Mundial das Igrejas é um sinal muito bonito. E o próximo sinal bonito que a gente levanta é o CONIC. O CONIC aqui entre a gente, né? O CONIC nasce como o Conselho Mundial das Igrejas também, no primeiro momento, sem a Igreja Católica. E olha que lindo a gente poder entrar nesse barco, e eu gosto tanto desse símbolo do ecumenismo que é o barco, né? Algo tão instável que parece que você está num barco assim, se as ondas estão fortes, você vai para um lado, vai para o outro. Se não tiver Jesus no barco, dá medo. Porque é difícil caminhar junto nessas águas turbulentas. É difícil até dentro da casa da gente, nesses tempos de tanto extremismo. É tão difícil conversar com pessoas que pensam diferente da gente. Imagina pessoas que têm outra expressão de fé, ou da mesma fé, mas de outra forma. Como isso é desafiador, como é difícil estar num barco, num mar revolto. Mas é um sinal lindo isso, querer mesmo assim estar no mesmo barco, batalhar junto. O CONIC é um sinal bonito, já é um sinal bonito, e que a gente deve preservar, né, essa dimensão, essa caminhada. E outro sinal belíssimo que a gente também tem, e aí sim com a Igreja Católica, porque já foi criado com a Igreja Católica, que a gente encontra aí nesse cartaz seguinte, a gente vê aí escrito SESI, está na Bahia, né, em Salvador, mas atende o Brasil todo. É uma entidade criada para proteger os direitos socioambientais, os direitos humanos, os direitos das pessoas em geral. É um sinal bonito, ecumênico, que já existe e que vai fazer 50 anos ano que vem. E a gente nem sabe da existência, muitos de nós nem sabem da existência, né? E a gente precisa se unir também, se integrar ao que já existe, fortalecer o que já existe e criar também novas construções belas de ecumenismo entre nós. Enfim,
eu fecho esse primeiro momento só com uma imagem orante e que nos reporta a esperança, né? O desejo, a vela é sempre o sinal da fé, mas quem está diante do Criador é sempre uma atitude também de esperança. A gratidão, a oferenda, o pedido, sempre também reporta a esperança. Então, a gente tem que estar com esse dinamismo para caminhar. E a partir daqui, eu peço Zé Maurício para fechar os slides e a gente continua só mesmo com o que a gente tem em comum aqui, retomando alguma coisa, para a gente falar das perspectivas, né? As igrejas ecumênicas, como Magda recorda, como a gente já ouviu tantas vezes, são aquelas que têm uma fé em comum. E a gente tem em comum o batismo, a gente tem em comum a Sagrada Escritura, a gente tem em comum a fé na Trindade, a gente tem em comum o que é essencial. Então, o ecumenismo em si, ele é uma atitude de abertura à vida no geral, e em particular à vida de fé. O ecumenismo parte da consciência de que as demais tradições religiosas, elas nos enriquecem, elas nos desafiam no nosso modo de crer também. E por isso, para a caminhada ecumênica, a gente primeiro precisa saber quem a gente é, como a Magda recordou aí. A gente precisa reconhecer a nossa própria identidade. Ecumenismo também parte de gestos de acolhida e de respeito. Agora, a palavra que eu quero repetir muitas vezes aqui, que ecumenismo é testemunho, porque supõe a capacidade de escutar, de dialogar, de celebrar, de trabalhar em conjunto. Porque a Ruá Divina, o Espírito Criador, o Espírito de Jesus, não se deixa aprisionar em nenhuma igreja em particular. Por melhor que a gente pense que a nossa igreja seja, o Espírito de Deus não se deixa aprisionar. O Espírito sopra onde quer. Então, porque a gente deseja batalhar por um mundo mais justo, mais humano, um mundo fraternal, um mundo sororal, então a gente precisa olhar para frente, né? Vislumbrar horizontes, perspectivas. E daí a primeira que eu lhes proponho é que a gente tenha uma postura inclusiva. Acolher sempre que a oportunidade se apresentar. As famílias da Polônia, agora nesse momento da guerra lá na Ucrânia, estão acolhendo os migrantes da Ucrânia, que não são... É uma postura muitas vezes ecumênica, porque os migrantes que chegam são, na sua maioria, ortodoxos, e os que estão ali são, na sua maioria, católicos, mas ninguém pergunta a religião do outro. O que importa é acolher. Mais do que acolher até é ir ao encontro. E acolher sem ter nenhum pretexto, nada que nos impeça. Isso também está alinhado com o Criador, né? Que faz chover sobre maus e bons, sem preconceitos. A proposta do encontro é se encontrar, ouvir, sentir o outro. Né? A outra perspectiva é orar e caminhar junto. O Papa Francisco bate tanto nesse ponto, né? Peregrinar, caminhar na unidade para dar testemunho do reino de Deus. Buscar e conhecer as outras religiões também sem preconceitos. Eu sou também cientista da religião. E um dos exercícios que a gente faz nessa profissão é esse, né? Não só ecumenicamente, mas dentro das ciências da religião, a gente vai onde é possível, né? A gente busca contato e a gente vai em grupos. A gente vai conhecer as outras religiões, ouvir o que eles têm a nos dizer, o que é peculiar de cada um, com todo respeito. Isso faz tão bem. Isso faz, inclusive, a gente fortalecer o que a gente é.
E também a gente precisa partilhar a própria riqueza, convidar o outro a partilhar da nossa mesa, estar conosco, né? Reconhecer as riquezas alheias, acolhê-las, valorizá-las. O Papa Francisco, quando ele estava voltando do Egito, ele respondendo a questão de uma repórter, ele dizia assim: nós católicos devemos aprender com essa tradição mística das igrejas ortodoxas, ele valorizando a tradição mística, né? E mostrando também que não existe um ecumenismo estático, a gente tem que se pôr a caminho e valorizar o que é do outro. Gente, quem é que não gosta de ser valorizado? E isso, inclusive, é uma coisa que a gente precisa aprender demais dos nossos irmãos, que acolhem muito mais quem chega à sua igreja. Nas nossas igrejas, as equipes de acolhidas ficam ali entregando um livrinho na porta. No máximo, dando uma boa noite, muitas vezes sem nem olhar nos olhos de quem chega. Mas eles acolhem, dão lugar para a pessoa, e essa pessoa se sente valorizada. E nós precisamos aprender isso dos nossos irmãos. E a gente também pode dar passos com o CONIC, atuar em questões sociais. O CONIC nasce assim, sabe? Trabalhando em favor da paz. Já trabalhou tanto contra o feminicídio, por exemplo, a atuação profética linda de defesa da vida, defesa do meio ambiente, defesa na luta pelos imigrantes. Estar juntos somos muito mais fortes. E com o SESI, primeiro organismo ecumênico, né, que teve a Igreja Católica na sua fundação, em 1973, trabalhar pela defesa dos direitos de todos, inclusive os direitos da terra. Buscar a comunhão pela oração, por ações sociocaritativas. E eu vou falar uma coisa agora que talvez escandalize algumas pessoas, né? Mas a gente tem que atuar pela reforma da igreja. A Igreja Luterana celebrou há poucos 500 anos as igrejas da Reforma Geral, né, celebraram seus 500 anos. Mas São Francisco de Assis teve uma experiência linda na igreja de São Damião. Ouvindo de Jesus, vai, reconstrói minha igreja. E ele achando que era igreja templo, e entendeu que não era. E o jesuíta Bergoglio, que assume o nome de Francisco, o faz justamente pensando nesse apelo franciscano de reconstrução da igreja. Portanto, estamos nos alinhando às igrejas da Reforma, nesse momento histórico de Francisco à frente da nossa igreja. A gente está aí num momento privilegiado de construção de um sínodo. Nós precisamos reformar a nossa igreja. E a gente vai fazer isso de dentro, porque nós somos igreja. Nada está pronto. Então, atuar para essa reforma é uma dimensão belíssima do ser cristão católico e, ao mesmo tempo, uma dimensão ecumênica profunda que nos faz andar junto, caminhar, peregrinar com irmãos nossos. Outra dimensão fundamental, essencial, é a dimensão do cuidado. Seja cuidado na relação entre as pessoas, seja cuidado da casa comum, o cuidado com a vida, diminuindo o nosso consumo. Pequeninas coisas que nos coloca de mãos dadas com todos aqueles que de fato seguem o Evangelho. E por falar no Evangelho, né, do Evangelho, essa é outra dimensão fundamental, olhar para o Evangelho. Magda lembrava que o Papa, aí na visita ao Conselho Mundial das Igrejas, nos 70 anos aí do Conselho Mundial das Igrejas, 2018, né, não falou de si, não falou de sua missão, ele não falou nem do diálogo entre as igrejas, mas ele falou da nossa missão comum, pautada pela Bíblia, pelo Evangelho. E na encíclica Fratelli Tutti,
tratando das religiões a serviço da fraternidade, a serviço da fraternidade no mundo, o Papa Francisco vai centrar sua exortação no valor evangélico da acolhida a quem está caído na beira do caminho, porque é a parábola do bom samaritano que vai norteando a encíclica. Um bem muito grande que a gente pode fazer também, se tratando do ecumenismo, é não usar o nome de Deus em vão. E não permitir seu uso também para a defesa de certas ideologias. Deus não precisa que a gente o defenda, né, quando alguém usa o nome de Deus em vão. Mas nós temos que manter vivo o testemunho cristão. Nós temos que manter viva a defesa da vida. Também é um horizonte muito bonito recordar-me de que eu sou parte da criação. Volto à questão da ecologia, até porque ecumenismo, ecologia, economia, tem o oikos, né? Tem a casa comum como o norteador. Então, eu sou parte da criação, nenhum ser me é estranho. E eu tenho que trabalhar pela preservação da vida ameaçada, pela justa partilha dos bens da terra. Ação teoecológica coordenada entre as igrejas. E fortalecer grupos ecumênicos que já existem tantos, e a gente muitas vezes desconhece. Outros estão apagadinhos, né? Como as sebes que vão se apagando, mas a gente não pode deixar apagar a chama que ainda fumeca. E recordar que os momentos mais dinâmicos do movimento ecumênico, desde seus princípios, né, aconteceram no âmbito de lutas pela justiça, lutas pela paz. E a gente, como brasileiro, a gente, até como latino-americano, a gente tem que enfatizar o papel do movimento ecumênico, que ele sempre existiu na luta contra as ditaduras e na defesa dos direitos humanos. Recordo aquilo que eu falava há pouco, que o SESI, ele surgiu em 73, em plena ditadura militar, para defender os direitos humanos, né? E a Janete nos ajudava no começo com aquela canção Deus é amor. Arrisquemos-nos viver por amor. Ele afasta o medo. Deus é amor. Por isso, a gente tem que ir além da diplomacia ou da cordialidade com as outras igrejas, ir além, viver esse mandato apostólico fundamental, que é dar testemunho cristão em um mundo plural, assumindo o compromisso do diálogo com o diferente. E eu concluo a minha fala com o texto bíblico de João 17, que todo mundo conhece, que Jesus pede pelos seus, e ele vai falar, lhe peço, Pai, para que todos sejam um, que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia, que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que me deste para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade e para que o mundo reconheça que me enviaste e os amaste, como amaste a mim. Não há como darmos testemunho cristão se estivermos divididos. Yves Torniola, há muitos anos atrás, fez uma análise de um salmo, me parece que é o Salmo 139, eu não me recordo bem, e ele dizia desse projeto de Deus para nós, que é formarmos uma quaternidade com Deus. Que Deus é a Trindade, mas quer que sejamos um com ela mesma. Então, é a Trindade que deve pautar o nosso caminho. E a gente só pode dar esse testemunho nesse mundo tão plural, se formos um. Muito obrigada. A gente abre agora
para as questões e para que a gente possa, se alguém quiser também trazer mais algum horizonte, alguma perspectiva, a gente continua ainda dialogando nesse caminho. Ótimo, Tânia. Agradeço aqui em nome de todas e de todos pela sua fala e também a Magda pela fala. Realmente tivemos algumas perguntas aqui, algumas reações aqui no chat no YouTube e muitas falas assim, na riqueza que a gente pode tirar das diferenças, né? Então, assim, muito nesse sentido daquilo que a gente estava falando e também das questões mais ligadas ao ecumenismo. A gente tem alguma pergunta aqui para a Tânia, do padre Fernando Lima. Ele pergunta sobre a questão da campanha da fraternidade ecumênica, que foi um tema tanto que você mencionou, como a Magda também, e que ela tem sido muito desmobilizada, né, na Igreja Católica. Então, assim, como que vocês enxergam isso, sabe? Por que vocês acham que ela tem sido tão desmobilizada? Bom, eu não saberia dizer por que ele está tão desmobilizada, mas eu posso apontar suspeitas, não posso trazer afirmações. Primeiro, eu vejo que dentro da própria igreja, a igreja católica, agora no caso, as nossas comunidades, elas têm caminhado um pouco perdidas. A gente não tem andado mais alinhado como um pouco tempo atrás andávamos em relação, por exemplo, alinhados com a CNBB mesmo. Agora, cada igreja parece que... Eu digo aqui por Belo Horizonte, eu estou em BH, e se eu vou em uma determinada comunidade, a celebração é bastante pautada por uma tradição carismática. Eu vou em outra, já existe os grupos de casais aqui levam, quer dizer, as questões que as campanhas da fraternidade trazem são questões de cunho social, de cunho político, e isso tem ficado muitíssimas vezes em segundo plano nas nossas reflexões, e é muito comum nas quaresmas, no máximo nas comunidades, se cantar um hino no final. Não há mais referência nas liturgias, mesmo nas homilias, né? Nas exortações, não se fala da campanha da fraternidade. Então, eu observo por andar muito por aí e fico bastante triste com isso. Eu posso constatar que seja uma verdade. E eu suponho que seja numa busca de atrair fiéis, de não perder fiéis. Uma preocupação mais de que fortalecer o vínculo com o Evangelho, de manter aquela casa ali cheia. Enfim, eu não sei o que é. Eu aponto com tristeza isso daí. E relaciono também com uma desmobilização paralela das SEBs. Quando caem os círculos bíblicos, quando cai essa reflexão mais aprofundada, ligada à perspectiva sociopolítica, as campanhas da fraternidade também decaem, né? Caem junto. Não sei se satisfaz ao padre Fernando a minha resposta, mas são pequenas intuições. Magda? Sim, realmente, mas o que possa estar acontecendo, a gente tem pistas, né? Imediatamente a questão ecumênica, porque nós estamos tratando de questões ecumênicas. E é muito triste, como disse a Tânia, porque a CNBB ela investe muito em estudos, conhecimento do que está mais frágil, para que nós
tenhamos atitudes de ações num tempo de oração, porque a campanha da fraternidade, ela inicia na época da quaresma. É um tempo forte de oração, e que não ficássemos somente na oração, que tivéssemos atitudes em vista dessas fragilidades, em vista daquilo que estava acontecendo. Mas também temos aqueles que acham que não é tempo propício para a campanha. Então, já vai a situação sendo fragilizada, onde em alguns lugares não traz o devido até informação, qual é o tema, qual é o lema, o que nós estamos buscando. Esquece que Estatuto do Idoso, lugares onde pessoas com deficiência pudessem caminhar, leis para que isso pudesse acontecer. Então, são várias situações que ocorreram e que ocorrem sobre a educação, sobre a saúde, que são importantíssimas, necessárias para todos. Mas a dificuldade de ser, a cada 5 anos, ecumênica, é essa nossa dificuldade do diálogo, da convivência com o diferente, de acolher o outro junto, porque o que me leva a pensar, pois se nós vivenciamos a campanha todo ano, e a cada 5 anos acolher outras igrejas junto conosco nessa caminhada, tendo essa ponte, aquilo que mais está sendo necessário naquele tempo, a partir de estudos comprovados, e que realmente possa produzir frutos, não dá para entender. Outro dia eu estava dizendo que a Pastoral da Saúde tem o seu foco na pessoa doente, a Pastoral da Criança na criança, do idoso no idoso. E no ecumenismo, ele não tem um foco, porque o foco somos todos nós. A convivência com o diferente. E isso vem daquilo tudo que nós colocamos dentro de casa. Imagine numa proposta de campanha. Por isso a importância de habituarmos ao ecumenismo, vivenciarmos o ecumenismo para, nesses momentos ainda mais especiais, que é uma campanha da fraternidade, estarmos não em atritos, em brigas, em discordando, situações até vergonhosas, mas estejamos abertos ao outro, a acolher, a vivenciar aquilo que nos é colocado como algo que precisa de todos, para que produza, para que modifique, para que transforme, para que seja diferente. Obrigado, penso que Magda. é por aí. Obrigado, Tânia. Temos algumas intervenções aqui no chat. Vou ler algumas aqui de maneira aleatória. O Amauri, Diácono Amauri, pelo CONIC, comentou um pouco também da questão do esvaziamento, né, da campanha da Fraternidade Ecumênica, como também da SOUC, né, assim, de modo geral, que as próprias igrejas membros e também os membros fraternos do CONIC têm se envolvido pouco. O padre Marco Antônio agradece pela formação, fala que as palavras foram enriquecedoras, que contém uma mística alinhada à questão do ecumenismo. A Leopoldina Luiza também elogiou a live. A Conceição Pires agradeceu a Tânia aqui pela forma como ela falou, e também a Magda pela apresentação. E temos mais uma pergunta, acho que a gente pode já caminhar aqui para o final também. Temos também um comentário aqui do senhor José Francisco, ele está parabenizando aqui a comissão pela iniciativa louvável de dialogar sobre essa questão do ecumenismo, né, sobre a questão da religião. E o padre Wagner Douglas, aqui da Arquidiocese de Belo Horizonte, ele traz uma pergunta aqui para ambas, acho que a gente pode concentrar nela para poder finalizar, porque ela é bem atual, da questão do sínodo dos bispos, né, que a gente está vivenciando agora, por uma igreja sinodal, digamos assim,
E aí ele coloca, né, o sínodo provoca o processo sinodal da Igreja Católica, de escuta em todos os níveis. Esse processo sinodal tem impacto na ação ecumênica e no jeito de caminhar juntos? É a pergunta que ele traz aqui para reflexão. Aí eu deixo aberto se o Dom Francisco quiser fazer alguma ponderação também, ou mais alguém quiser fazer alguma intervenção. Esse momento do sínodo, né, o Papa Francisco, com muita clareza, colocou que a perspectiva do sínodo, para além de falar internamente, né, de construir mais a nossa unidade, de caminharmos mais na mesma perspectiva, né, de viver segundo o Evangelho e se tornar um testemunho a partir de dentro, o Papa Francisco e todo, né, a proposta do sínodo foi pedido, inclusive, ouvir outras igrejas, dar abertura, né, nessa escuta, né, para além do nosso interno, né, escutar até os não crentes também, né, para além de cristãos de outras religiões, dos não crentes, né, entendendo essa, né, um pouco desse horizonte da Fratelli né, somos todos irmãos, somos a família humana. A família humana tem o seu pluralismo, esse pluralismo pede diálogo, pede escuta, né, pede definir, né, esse caminhar juntos no amor fraterno. Então, com certeza, né, essa questão colocada tem a ver com o sínodo, tem muito a ver com o sínodo, sim. Esperamos que no desenrolar, né, agora foram as contribuições para a CNBB, depois vai para a Conferência Regional, depois vai chegar em Roma, para o grande momento do sínodo, em 2023. Esperamos que, né, no processo ali de unir todas as colaborações, né, em todas essas esferas, e depois, nas conclusões, aquilo que vai voltar para ser vivenciado na igreja no mundo inteiro, que esse horizonte do ecumenismo, de fato, possa encontrar ali um bom espaço, né? Possa ser, de fato, um momento de fortalecer na vida da igreja esse essencial, né, do nosso anúncio, que é a perspectiva ecumênica. Então, entendo, né, que essa pergunta é oportuna que seja feita e vamos acompanhar, nós que estamos, né, mais diretamente com essa incumbência no nosso regional de motivar o caminho ecumênico, a prática ecumênica. Espero que tenhamos conseguido oferecer lá no momento dos questionários do sínodo, da escuta, já ter falado naquele momento, né, para que esse viés do ecumenismo possa ter uma repercussão importante nesse caminho sinodal. Eu creio que, para mim, esse é um caminho essencial. Caminhar juntos, né, é muito exigente, porém é muito mais profundo e os frutos serão muito mais duradouros. Essa sinodalidade, esse caminhar é uma palavra indispensável e incondicional na nossa boca e no nosso coração, de cada cristão que somos. E porque nos torna uma igreja viva, sem ranço de poder, sem brigas desnecessárias. E vai acontecer muito mais o serviço, o testemunho, a comunhão e a profecia. E ele iniciou com a escuta. A escuta é fundamental. Eu acho que nós vamos ter que construir mesmo pastoral da escuta em todos os lugares, começando por cada um de nós. Entender o que seria escutar, se olhar, se interagir com o outro, não só ouvir.
E a sinodalidade começa nessa escuta. O que está acontecendo com o povo de Deus? O que está sendo necessário para que a nossa igreja seja viva? Então, tudo. Muito obrigada aí por essa colocação, porque nós não podemos deixar de lado, em momento algum, a sinodalidade, para que elas cada vez mais não fique como algo que a gente, estou cansado de ouvir, mas ao contrário, como meus ouvidos gostam de ouvir, como meu coração fica feliz ao ouvir, se caminhar junto, essa palavra sinodalidade, o sino do que está acontecendo até o ano que vem, 2023. Tânia? Eu só tenho a agradecer a todos, né, pela atenção e dizer que é um desafio imenso. A gente precisa estar aberto, é a atitude básica e se colocar a caminho. O caminho se faz ao caminhar. O caminho não está pronto. Não há caminho. Bom, se mais alguém quiser fazer alguma consideração antes da gente encerrar, alguém que estiver aqui na sala, a própria Magda mesmo, a Tânia, o Dom Francisco. Senão a gente pode ir concluindo com uma breve prece aqui que a Edna vai fazer para a gente. Eu só tenho a agradecer, foi muito bom poder estar aqui, a gente vivenciar, estar, como a Tânia falou, não é a mesma coisa presencial, mas pelo menos nos encontramos de alguma maneira, nos fortalecemos a partir das palavras que ouvimos. É um pouco mais distante, é um pouquinho mais frio, mas é uma maneira que nós vamos ter que usar de vez em quando, ou bastante a partir de agora, porque tem algumas situações que ela também ajuda, de certa maneira, né? Então, agradecer e dizer que nós estamos sempre abertos, nós temos uma proposta de abertura mesmo, de cada vez mais, quem quiser fazer parte, estarmos juntos, representando a sua diocese, representando a sua paróquia, a sua comunidade, sendo referência, e caminharmos juntos na sinodalidade, nesse processo ecumênico, e é um processo, não acontece da noite para o dia, e nós damos 2, 3 para frente, 1, 2 para trás, e vamos continuando, mas contamos com todos vocês, e, como o Dom Francisco colocou, nós, em parceria com a Ânima, quem precisar de certificado, a Ânima PUC, quem precisar de certificado serão fornecidos, e estamos aqui, abertos e esperando por cada uma de vocês. E obrigado pela oportunidade de estarmos aqui juntos e de poder, de alguma forma, estar partilhando. Também deixo essa palavra, né, em continuidade a essa colocação, o caminho se faz caminhando, estamos fazendo caminho de ecumenismo no nosso regional, a nossa comissão pretende oferecer uma colaboração, né, na forma de espiritualidade, de perspectiva pastoral, né, para que a prática se dê, de fato, nas nossas dioceses, nas nossas comunidades, nas nossas paróquias, né, ali não estamos, né, num primeiro momento, contando e, né, preocupados com a quantidade. Né? Nós queremos pensar numa adesão que se constrói nesse passo a passo. Então, a igreja, esse despertar para esse ecumenismo, esse acreditar no ecumenismo, esse construir o ecumenismo, né, é missão e desafio, é o mesmo do evangelho. Né? Não existe uma conversão acabada na vida da igreja. A conversão é um desafio que se propõe a cada dia em alguma perspectiva. Então, o Papa Francisco tem dito converter-se na perspectiva ecumênica. Hoje, o Papa Francisco, em quase todas as perspectivas e enfoques, ele tem incluído a palavra converter. Para converter para a questão ambiental, ecológica,
converter para o social, converter para o ecumenismo, porque, de fato, a igreja distanciou-se muito da sua identidade, da sua razão de ser, né, de voltar às suas origens, revisitar o próprio Cristo, razão da nossa fé, que é evangelho para nós, né, e partir dali para fazer aquele caminho que Jesus deu a sua, né, enviou a sua igreja para que faça, como o Pai me enviou, também vos envio. Magda mostrou nas suas falas ali como que, né, Jesus serve de exemplo para nós quando ele não deixou que o preconceito, a discriminação impedisse o acesso às pessoas, né, mostrando uma plena abertura para com o samaritano, para com o centurião, né, não pondo ali obstáculos, né, revisitar mesmo esta origem, né, buscar lá em Jesus a nossa identidade. Ele veio até nós pelo mistério da encarnação para ensinar esse caminho que leva ao Pai. A igreja discípula é chamada a refazer esse caminho. Por isso, gosto sempre de dizer, quando, né, Jesus envia a sua igreja, talvez tivesse ficado interessante, se tivesse no Evangelho, que ele tivesse dito, voltai a Nazaré. Voltar lá onde eu comecei, lá no mistério da encarnação, né? Agora, a hora que ele manda, após a ressurreição, ele manda voltar. Então, volte, né, lá no meu nascimento, faça o mesmo caminho, né, na direção do Pai. É isso que nós estamos fazendo, né? Reavivando na vida da igreja, isso que é tão importante. As atitudes de Jesus. O ecumenismo é das atitudes de Jesus. Tanto no que ele mostrou no relacionamento aberto a todos, no acolhimento a todos, né, na atenção à vida de todos, como ele rezou lá profeticamente, como é próprio, né, de Jesus, já nos dando a entender que viria esse desafio da unidade no seu discipulado. Então, que todos sejam um, né, a partir daqueles que estão mais diretamente com ele, né, como condição para o mundo crer. Então, nós estamos buscando trazer para o vivencial da nossa fé, né, isso que Jesus é para nós e quer de nós a sua igreja. E isso é do caminho do ecumenismo. É construir, agora é converter. Né? Não queremos ter a pretensão de dizer a igreja já deu os passos que ela é chamada a dar. Mas sempre terá, né, o desafio de ser autêntica na fé, de ser autêntica no acolhimento do Evangelho, no testemunho do Evangelho. Isso é da perspectiva da conversão e é da perspectiva da igreja que aqui é peregrina, aqui ela faz caminho, né? Aqui ela não tem nada por concluído. Ela tem um horizonte grande, esse horizonte dado por Jesus. Aqui fazemos ecumenismo e fazemos com confiança, com fé, fazemos, né, na certeza de que é a nossa maneira de viver e testemunhar o Evangelho. Achei curioso aí essa questão, porque a campanha da fraternidade é mais ou menos valorizada. É coisa do nosso tempo, os documentos atuais da igreja falam a crise do compromisso comunitário. Nós vivemos hoje uma tendência ao individualismo, ao egoísmo e à fé intimista. Então, quanto mais a igreja só entrar no templo e fazer louvor a Deus, essa dupla via da caridade que a igreja sempre diz, né, o caminho dado por Jesus à igreja é a dupla via da caridade, é dar amor a Deus e amor ao próximo, é ler as cartas de João. Quem diz que ama a Deus a quem não vê, mas não ama o irmão a quem se vê, é mentiroso na sua fé. Então, vivemos hoje, né, esse desafio que não deve ser desanimador para nós, muito pelo contrário. Então, não podemos ficar achando que isso é desmotivador, né, para sermos autênticos na nossa fé. Não, é mais um desafio a ser superado. Vivemos o tempo da crise do compromisso comunitário. Vivemos o tempo do individualismo e do egoísmo. E a resposta nas práticas religiosas é a fé intimista. Esse Deus que está dentro de mim e me coloca numa zona de conforto. Quando começa a dizer que é hora de sair, de se comprometer, de dar uma resposta diferente, aí é fácil dizer, né, e recusar, às vezes,
aquilo que é uma fé mais encarnada, aquilo que é uma fé mais comprometida com o mundo que vivemos. Né? Eu volto, né, nessa perspectiva de Jesus, de voltar na Nazaré, é o mistério da encarnação. Se não levarmos as pessoas a entender que a fé tem a perspectiva do mistério da encarnação, aí tudo que é humanístico, tudo que é social, tudo que é comunitário, vai ser entendido com certa estranheza. Então, é um novo redefinir da evangelização que está em questão. Eu acho que é uma colaboração que deixo, assim, em termos dos nossos horizontes, né, enquanto queremos fazer esse caminho do social, do humanístico, do ecumênico na vida da igreja, tem muito fundamento para fazermos isso. O que muitas vezes deparamos é com uma evangelização muito frágil, muito superficial, que levou muitas pessoas a uma fé intimista que as fecha numa certa zona de conforto. Aí nós temos que superar. Passamos a Edna, né, para que ela possa agora nos enriquecer com o momento conclusivo desta oração. Viver tudo isso, o ecumenismo, não é fácil, né? E não é aquela paz de cruzar os braços, mas Dom Pedro nos fala, né, que precisamos dessa paz inquieta, essa paz que derruba muros, né, que sai dos cemitérios. Então, a gente pode rezar. Dai-nos, Senhor, aquela paz inquieta, que denuncia a paz dos cemitérios e a paz dos lucros fartos. Dai-nos a paz que luta pela paz, a paz que nos sacode com a urgência do reino, a paz que nos invade como o vento do espírito, a rotina e o medo, o sossego das praias e a oração de refúgio. A paz das armas rotas na derrota das armas, a paz do pão, da fome, de justiça, a paz de liberdade conquistada, a paz que se faz nossa, sem cercas nem fronteiras, que tanto é Shalom como Salam, perdão, retorno, abraço. Dá-nos a tua paz, essa paz marginal que soletra em Belém e agoniza na cruz e triunfa na Páscoa. Dá-nos, Senhor, aquela paz inquieta que não nos deixa em paz e que nós saibamos viver essa paz, né? Incomodado com o outro. Amém. Amém. Então, boa noite aí a todas e a todos. A gente agradece e continuemos sintonizados aí nas atividades aqui da nossa comissão do Regional Leste 2. Teremos agora no segundo semestre novas formações, mas também uma agenda presencial. Quem sabe a gente consegue reunir um bom número de pessoas aqui do Regional, das arquidioceses. Então, boa noite, obrigado. Boa noite, obrigada. Boa noite, grande abraço a todos.